Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no segundo tópico do livro do Inferno, do Monsenhor de Seguir. E terminando o tópico de ontem, o Monsenhor diz o seguinte, depois de explanar, sobre a crença na existência do inferno de todas as civilizações antigas do mundo, tanto dos pagãos quanto do povo escolhido de Deus, E ele termina com uma frase muito significativa, Por isso, não é possível ao homem sensato negá-la, a existência do inferno, ou duvidar dela ao afirmar: não existe inferno, ainda que afogado na demência do orgulho ignorante. Então, hoje, um homem instruído, conhecedor dessa história, que resumidamente Monsenhor de Seguir contou aqui no tópico anterior, só por má fé pode dizer que duvida da existência desse lugar, desse lugar. O inferno existe. Não se inventou, nem se poderia inventar o inferno. Esse é o tópico de hoje. Acabamos de ver que em todos os tempos os povos acreditaram no inferno. Só isso já prova que ele não é invenção humana. Suponhamos por um instante que o mundo viva tranquilo em meio aos prazeres e sem temor, abandonado às paixões. Certo dia, um homem, um filósofo, aparece e afirma: existe inferno, um lugar de tormentos eternos, onde Deus nos punirá se continuardes, vos punirá se continuardes a perpetrar o mal. Inferno de fogo, onde queimareis sem descanso, caso não mudeis de vida. Tendes em consideração o efeito que produziria tal notícia. A princípio, não acreditariam nele. Que vindes vós lá a pregar? Diriam a esse inventor do inferno: onde soubestes disso? Que provas trouxestes para nos mostrar? Não passais de um sonhador, de um profeta da desgraça. Repito, não acreditariam nele. Não acreditariam, pois no homem corrompido tudo se revolta instintivamente contra a ideia do inferno. Da mesma maneira que o culpado afasta tudo quanto lhe recorde a ideia de punição, de igual modo e com força centuplicada, afasta o homem culpado a perspectiva do fogo vingador, eterno, que deve punir com tamanha severidade as faltas, inclusive as secretas. Ele está imaginando uma situação aqui da invenção do inferno, por um homem, Numa sociedade em que ninguém jamais ouviu falar do inferno,
como supomos, a revolta das paixões juntar-se-ia à revolta dos preconceitos. Não se limitariam a desacreditar o inventor impertinente, mas caçá-lo-iam coléricos, lapidá-lo-iam, de tal modo que não ocorreria mais a ninguém a vontade de retomar a pregação. Se, por um absurdo, dessem fé a essa estranha invenção, se, por um absurdo ainda pior, passassem os povos a acreditar no inferno, apoiados na palavra do sobredito filósofo, como isso aconteceu? Pergunto-vos, não estariam consignados na história o nome do inventor, o século e o país onde teria vivido? Ora, nada disso aconteceu. Jamais se assinalou quem tivesse introduzido no mundo essa doutrina terrível, contrária às paixões mais enraizadas no espírito, na alma, nos sentidos humanos. Logo, o inferno não foi inventado, e não foi inventado porque não poderiam fazê-lo. Eu queria voltar aqui um pouquinho só para pontuar o seguinte. Uma frase aqui que ele fala é o seguinte. Quando ele fala que algum filósofo propôs a existência do inferno, né? Ele diz assim: não acreditariam nesse homem, né? Pois no homem corrompido tudo se revolta instintivamente contra a ideia do inferno. Então, uma coisa curiosa, né, é que alguma parte de nós também se revolta contra a ideia do inferno. É porque nós somos homens corrompidos, não é? A ideia do inferno, para nós, homens corrompidos, nos revolta como uma injustiça, não é? Porque essa parte corrompida pelo pecado original, ela não suporta a ideia do inferno, não é? Então, quem afirma a existência do inferno, a não existência do inferno, não é? É essa parte dele que está afirmando, né? Essa parte corrompida pelo pecado original. Nós nos revoltamos, né? E se o homem é todo corrompido, ele se revolta todo contra essa ideia, né? Então, quando o homem afirma a não existência do inferno, esse homem corrompido que está falando, né? Que está usando a tribuna para falar, né? É porque, na verdade, ele não suporta a ideia de, sendo ele corrompido, né, um dia estar lá, nesse lugar, né? Tá certo? Logo, o inferno não foi inventado. E não foi inventado porque não poderiam fazê-lo. O homem corrompido nunca pensaria em inventar esse lugar, né? Tá certo? A razão não pode compreender o dogma da eternidade das penas, nem a do inferno. Ela pode conhecer, mas não compreender, porque está acima da razão. Como quereis que o homem invente algo que não pode compreender? Veja que aqui o Monsenhor de Segui está usando um outro argumento, né? Ele não está usando agora um argumento histórico, né? Como ele usou na primeira parte do livro, né? Tá certo?
está usando um argumento lógico, né? A razão se insurge contra o inferno justamente porque a razão não pode compreender a eternidade do inferno sem a revelação e o esclarecimento das luzes sobrenaturais da fé. Conforme veremos adiante, a razão clama contra a injustiça, contra a barbárie e, por conseguinte, contra a impossibilidade. O dogma do inferno é o que se denomina uma verdade inata. Isto é, uma dessas luzes de origem divina que nos ilumina, mesmo a contragosto. E é sempre a contragosto. Né? Sempre a contragosto. Ela repousa no fundo da consciência, incrustada nas profundezas da alma, como um diamante negro que emana um brilho sombrio. Não há quem possa desencrustá-la, pois foi Deus quem a pôs lá. É impossível esconder essa pedra e apagar sua chama sombria. No máximo, podemos deixar de fitá-la e esquecê-la por algum tempo, ou negá-la com palavras, mas a crença permanece e a constância insiste em apregoá-la. Existem vários níveis, né, dessa tendência nossa a, mesmo sabendo que o inferno existe, abafar a consciência disso que nós temos, né? Nós temos um exemplo atual, desgraçadamente nós temos esse exemplo, né? Na figura do Papa Francisco, né? Que há um tempo, há uns 2 ou 3 anos atrás, afirmava que o inferno não existia, né? Mas agora, atualmente, ele afirma que ele gostaria que o inferno estivesse vazio, ou desejaria, ou acreditaria, eu sei lá o que ele exatamente quis dizer com o que ele falou, né? Essa é uma forma de apagar, né? Ou melhor, de se virar, né, para outro lado dessa pedra com sua chama sombria, desse diamante negro, né? Porque é claro que o Papa Francisco sabe que o inferno existe, né? É óbvio, não é? No fundo, os ímpios que menoscabam o inferno têm um medo terrível dele. Quem afirma, já demonstrada, a existência do inferno, mente para si e para os outros. Essa negação é antes uma aposta ímpia da alma que uma negação racional do espírito. No século passado, um desses insolentes escrevia a Voltaire que havia descoberto a prova metafísica da inexistência do inferno. Abre aspas. Sois bem-aventurado, respondera-lhe o velho patriarca dos incrédulos. Eu ainda estou muito longe disso. Fecha aspas. O Voltaire, né? Respondendo para esse ímpio, né? Que de metafísica não entendia nada, né? É impossível provar a inexistência de alguma coisa, né? Quem estudou um pouquinho de lógica e matemática sabe, né? Que não se pode
provar a inexistência, né, das coisas. Mas enfim, esse ímpio tinha afirmado isso para Voltaire, e Voltaire foi honesto o suficiente, né, para dizer para esse ímpio que, enfim, bom para ele, né, mas comigo eu não consegui ainda fazer isso, né. E a gente sabe como é que morreu Voltaire, né, infelizmente, a gente sabe. Não, o homem não inventou o inferno. Não o inventou e não poderia inventá-lo. O dogma do inferno, eterno, de fogo, remonta a Deus. Ele é parte da grande revelação primitiva e é uma das bases da religião e da vida moral do gênero humano. Logo, existe o inferno. Então, mas esse texto pequeno, né? Veja que o senhor desse aqui, ele faz textos pequenos de cada assunto que ele quer tratar, né? Neste agora, ele supôs, né, que alguém teria inventado a ideia do inferno, né? Agora, o próximo texto, o inferno existe. O próprio Deus nos revelou sua existência. As várias passagens do Antigo Testamento, acima citadas, demonstram que Deus revelou aos patriarcas, aos profetas e à antiga Israel o dogma do inferno. Com efeito, aqueles testemunhos são mais que históricos. São ainda e sobretudo testemunhos divinos que governam a fé e se impõem à consciência com a autoridade infalível das verdades reveladas. Nosso Senhor Jesus Cristo confirmou solenemente essa revelação pavorosa. No Evangelho fala-nos 14 vezes do inferno. Para evitar o enfado, só vamos citar aqui as passagens mais importantes. Não esqueça, meu caro leitor, que é Deus quem fala e diz: céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Pouco tempo depois da admirável transfiguração do Monte Tabor, pregava Nosso Senhor a seus discípulos e às multidões que o seguiam. Palavras de Nosso Senhor, né? Se vossa mão, isto é, o que tens de mais precioso, é para vós ocasião de pecado, cortai-a. É melhor entrar na vida maneta que ir com ambas ao inferno, para o fogo inextinguível que jamais cessará. Continuando Jesus Cristo em outra passagem, né? Até na mesma passagem. Se vosso pé ou vosso olho é para vós ocasião de queda, cortai-o, arrancai-o e jogai-o para longe de vós. É melhor entrar na vida eterna perneta ou caolho, a ser lançado com ambos os pés ou ambos os olhos na prisão do fogo eterno. Em Gehenna ignis inextinguibilis, onde o verme não morre e o fogo não se extingue. Et ignis non extinguitur. Fecha aspas para Nosso Senhor. Ele conta o que acontecerá no final dos tempos, dizendo, abre aspas, então o Filho do Homem enviará seus anjos e pegarão os que tiverem cometido mal para lançá-los na fornalha de fogo, in caminum ignis, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fecha aspas. Então, essas são palavras diretas de Nosso Senhor no Novo Testamento, né? Ele não tinha abordado isso antes, né? Ele só tinha se referido ao Antigo Testamento, né?
quando o Filho de Deus predisse o julgamento final, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, dá-nos a conhecer antecipadamente com que termos pronunciará a sentença dos réprobos. Então ele já dá a sentença para nós, né? Os termos, digamos assim, jurídicos, né, da sentença. Retirai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Dissedite a me, maledite, inignem eternum. Inignem eternum. E acrescenta: e irão estes para o suplício eterno. In supplicium eternum. Fecha aspas. Pergunto-vos, é possível ser mais claro? Então, é possível a um católico afirmar que não existe inferno? Ou que as pessoas não irão para lá? Ou que de lá se pode sair? Depois do juízo final, né? É possível para nós, católicos, não acreditar no inferno? Encarregados pelo Salvador de desenvolver a doutrina e completar as revelações, os apóstolos também nos falam às claras sobre o inferno e as chamas eternas. Citando apenas algumas passagens, recordemos, bom, agora então ele dá os exemplos mais significativos que ele acha das palavras do Nosso Senhor, né? E agora ele vai para os apóstolos, né? Citando apenas algumas passagens, recordemos que São Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, ao pregar o julgamento final, que o Filho de Deus, abre aspas, vingar-se-á dos ímpios, que não quiserem reconhecer a Deus e obedecer ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas chamas de fogo, inflama ignis. Na morte sofrerão as penas eternas, longe da face do Senhor, penas da bunte in interito eternas. Eterna, penas eternas. Não é? Conta o apóstolo São Paulo que os perversos partilharão do castigo dos anjos maus, que o Senhor precipitou nas profundezas do inferno, nos suplícios do Tártaro, redemptus inferne detractus in Tartarum traditi cruciandus. Apelida-os de filhos da maldição, maledictiones filii, para quem se reservaram os horrores das trevas. Olha que coisa interessante. Aqui, São Paulo, ele usa o conceito pagão de inferno, né? Ele fala tártaro aqui, que era o conceito do paganismo grego, né? Era o nome, desculpe, do paganismo grego, que o paganismo grego dava ao inferno, né? Os suplícios do Tártaro, né? Obviamente ele estava falando assim porque ele queria se comunicar, né, com as pessoas para as quais o conceito de inferno estava ligado à palavra, né, Tártaro. São João também escreve sobre o inferno e o fogo eterno, ao discorrer acerca do anticristo e de seu falso profeta, profetiza, abre aspas, serão lançados vivos
no abismo abrasador de fogo e enxofre, em satangium ignis ardentes sulfure, para lhe sofrer tormentos dia e noite por séculos de séculos. Crisiumbuntur die ac notte in saecula saeculorum. Saecula saeculorum é para sempre, né? Nos séculos dos séculos. Saecula saeculorum. Finalmente, o apóstolo São Judas fala do inferno, descrevendo-nos os demônios e os réprobos, acorrentados, abre aspas, acorrentados pela eternidade nas trevas, padecendo as penas do fogo eterno. Ignis eterni penam sustenentes. Ao longo das epístolas inspiradas, os apóstolos insistem no temor do juízo de Deus e nas punições eternas que estão guardadas para os pecadores impenitentes. Após essas lições inequívocas, é de se espantar que a Igreja... Aqui é uma pergunta, né? Após essas lições inequívocas, é de se espantar que a Igreja apresente a eternidade das penas e do fogo do inferno como dogma de fé propriamente dito, de modo que quem ouse negar ou apenas duvidar seria por isso mesmo um herege? Olha as palavras que o Monsenhor de Segui está usando aqui, né? Não sou eu que estou usando, né? Quem nega o dogma, aliás, quem nega qualquer dogma, né? Mas quem nega o dogma do inferno é herege. Tá certo? Enfim, é simples assim e não depende da pessoa que nega, né? Tá certo? Logo, a existência do inferno é artigo de fé católica, estando nós tão certos de sua existência quanto da de Deus. Ou seja, acreditar no inferno faz parte da nossa crença em Deus, né? Porque se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no que Ele nos fala. Nós acreditamos que Ele só fala a verdade, que Ele não nos engana. E Ele falou abundantemente aos profetas, a Moisés, aos profetas do Antigo Testamento. Ele, quando se encarnou, falou sobre o inferno abundantemente, e também os seus apóstolos, inspirados por ele, falaram sobre o inferno, não é? E toda a tradição da Igreja fala sobre o inferno, né? Então, para nós católicos, a tradição, as Escrituras e os padres da Igreja são os critérios que nós temos para acreditar nas coisas que nós cremos. São só esses critérios, né? Não tá, para nós católicos, não há outros critérios, tá? Para que a gente acredite no inferno. Tradição, Escritura e os padres da Igreja, tá certo? Então, é isso que em suma, o testemunho de todo o gênero humano, em suas mais antigas tradições, o testemunho da natureza humana, da reta razão da alma e da consciência, e, acima de tudo, o testemunho do ensinamento infalível de Deus e de sua Igreja, unem-se para atestar, com certeza absoluta, que existe um inferno de fogo e trevas, inferno eterno, para a punição dos ímpios e dos pecadores impenitentes. Caro leitor, pergunto-vos se uma verdade pode estabelecer-se de forma mais peremptória
Então, como que essa verdade, né, pode aparecer hoje, não é? Não da boca do mundo, não é? O mundo sempre foi feito de ímpios totalmente imersos, né, nos prazeres do mundo, né? Homens corrompidos que se revoltam instintivamente contra a ideia do inferno, né? Como ele próprio, um senhor de seguir, fala. Não do mundo, né? Mas como a igreja dos últimos tempos, né, pôde esquecer essa verdade, né? Ou pôde tentar esquecer, ou pôde maquiar, né, essa verdade, né, nos seus documentos, nas falas do Papa reinante, nas homilias dos padres. Essa ideia de inferno desapareceu, não é? Ela não faz parte mais, parece que ela não faz parte mais da nossa consciência, né? Nem na quaresma, né, a igreja lembra o suficiente, né, sobre o inferno, né? É uma coisa extraordinária, né? Se o inferno realmente existe, por que ninguém voltou de lá? É uma outra pergunta aqui do um senhor de seguir. Antes do mais, o inferno existe para punir os réprobos e não para deixá-los retornar à terra. Quando lá se está, lá se fica. Você disse que não retornam de lá? Na ordem habitual da providência, é verdade. Contudo, está seguro de que ninguém jamais voltou do inferno? Tem certeza de que, misericordioso e justo, Deus nunca permitiria a um condenado aparecer sobre a terra? A Santa Escritura e a história fazem prova em contrário. Por mais supersticiosa que pareça, seria inexplicável a crença, quase comum, naqueles que se denominam os retornados, caso não proviessem de um fundo de verdade. Permita-me contar-lhe aqui alguns casos cuja autenticidade nos parece evidente e que provam, pelo testemunho dos réprobos, a existência do inferno. Então aqui é o argumento, né? É um outro tipo de argumento que o Monsenhor de Seguir está começando a usar aqui, né? De almas que estão no inferno e que voltam para comunicar alguma coisa para nós, né? Tá certo? Para os vivos, né? Então ele vai contar um caso, talvez eu leia aqui o caso. Vamos ver quantos casos dá para ler aqui. O Dr. Raymond Diocres, ou Raymond Diocres, né? Deve ser francês. Na vida de São Bruno, fundador da Cartucha, encontra-se um fato que os doutíssimos bolandistas estudaram a fundo, e que, ante a crítica mais circunspecta,
apresenta todas as características históricas de autenticidade. Os bolandistas é um grupo de jesuítas, não é? Que se deram o trabalho de estudar a vida dos santos profundamente e documentar o mais possível tudo o que ocorreu na vida dos santos, de todos os santos da igreja, né? Eles começaram no século, acho que 17, e eles têm o mais rigoroso método para confirmar todos os fatos extraordinários que ocorrem com os santos, né? E a preocupação deles é não deixar que uma piedade pegajosa, né, influencie na vida dos santos ou na biografia contada por outros a respeito dos santos. Os bolandistas são a referência mais certa das coisas que acontecem com os santos, né? Eles têm uma obra que evolui, né? Chama Acta Sanctorum, toda escrita em latim. Eu não sei como é que está hoje os bolandistas, porque hoje está tudo completamente deformado na igreja, né? Eu não sei como é que a existência dos bolandistas hoje, como é que está, enfim, mesmo porque a origem deles, né, dos jesuítas, eles são jesuítas, né? E a gente sabe que os jesuítas hoje, mas enfim, essa Acta Sanctorum é uma referência de todos os hagiógrafos sérios que já existiu, né? Sempre eles recorrem aos bolandistas para uma história correta e comprovada o mais possível, né, da vida dos santos. Por isso que o Monsenhor de Seguir cita aqui os doutíssimos bolandistas, né? Então, essa história que ele vai contar, então, tem o aval dos bolandistas. E isso é muita coisa, né? Deu-se em Paris, em pleno dia, na presença de milhares de testemunhas. Os contemporâneos recolheram os detalhes do acontecimento, que ocasionou o nascimento de uma grande ordem religiosa. Acabara de morrer um célebre doutor da Universidade de Paris, chamado Raymond Diocrès, ou Diocrès, não sei, levando consigo a admiração universal e as lamentações dos alunos. Era o ano de 1082. Um dos mais sábios doutores do tempo, insigne na França por ciência, talentos e virtudes, de nome Bruno, estava então em Paris com mais 4 companheiros, fazendo a vênia de assistir aos obséquios do ilustre defunto. Eles estavam lá na igreja, não? Haviam deposto o corpo no salão da chancelaria, próximo à igreja de Notre-Dame, onde assomava grande ajuntamento de povo a cercar o féretro, e que, conforme o uso do tempo, se expunha o morto que estava coberto com singelo véu. Então, o féretro, né? No momento em que se terminava de recitar um dos textos do ofício dos mortos, que assim começa: respondei-me, quão grandes e numerosas são vossas iniquidades? Saiu uma voz sepulcral sobre o véu funéreo. Toda a assistência a escutou. Abre aspas. Por um justo juízo de Deus, eu fui acusado. Fecha aspas. Precipitaram-se em direção ao corpo e levantaram a mortalha,
Lá estava o pobre morto, imóvel, álgido, perfeitamente morto. Depois da interrupção, logo retomaram a cerimônia. O estupor paralisava a assistência, penetrada de temor. Continuaram o ofício até chegarem à sobredita lição. Respondei-me, desta vez, à vista de todos, ergueu-se o morto e com voz mais possante e acentuada disse: por um juízo justo de Deus fui julgado. E tombou. O terror no auditório atingiu o ápice. Novamente, médicos constataram a morte. O cadáver estava frio e rígido. Ninguém teve coragem de continuar, por isso se retomou o ofício no dia seguinte. Então veja o pavor que esse ritual, né, causou, né? Tá certo? Um homem famoso, né, de uma universidade famosa, morre. Os rituais vão para a igreja de Notre-Dame de Paris, né, um ajuntamento de pessoas incrível, e vê essa cena. Imagina isso acontecendo hoje, né? Bom, hoje apareceriam várias pessoas para falar que era alucinação coletiva, né? Como, por exemplo, aquele idiota do Richard Dawkins falou que o que aconteceu lá no Milagre do Sol foi alucinação coletiva, né, de 70 mil pessoas. Mas enfim, então eles continuaram, então pararam a cerimônia, né, porque não tinha mais jeito, o pessoal já estava muito agitado, para começar a retomar no dia seguinte. Não sabiam que fazer as autoridades eclesiásticas. Afirmavam uns: é um réprobo, indigno das orações da igreja. Retocavam outros: não, o fato está mergulhado em terrível dúvida. Mas enfim, nós aqui estamos. Não seremos um dia acusados primeiro e depois julgados por um justo juízo de Deus? O bispo era dessa opinião e no dia seguinte recomeçara o serviço fúnebre na mesma hora. Bruno e seus companheiros estavam lá, como na véspera. A universidade em peso, toda Paris acorreu para Notre-Dame. Nesse segundo dia deve ter tido muito mais pessoas, né? Porque todo mundo foi. Depois de saber depois de ter sabido o que aconteceu no dia anterior, aí, né, recomeçou o ofício. A mesma lição. Respondei-me. E o corpo do doutor Raymond assenta-se e com indescritível acento, que regelou de terror assistência, afirmou: por um justo juízo de Deus fui condenado. Depois caiu imóvel. Desta vez não havia dúvida. O que o terrível prodígio constatou, a evidência era incontestável. De ordem do bispo e do capítulo, despojou-se durante a sessão o cadáver das insígnias e dignidades, trasladando-o para o caminho de Montefaucon. À saída do salão da chancelaria, Bruno, com cerca de 45 anos de idade, decidiu abandonar o mundo de uma vez por todas, buscando, junto com os companheiros, as solidões da Grande Cartucha, perto de Grenoble, um retiro onde pudesse, com mais certeza, salvar-se e preparar-se à vontade para o juízo de Deus. Eis aí o réprobo, voltando do inferno, não para sair, antes para se constituir na mais incontestável das testemunhas. Então, esse caso, o Monsieur de Seguy fala, né,
porque esse caso é muito importante, né? Não para o que ele cita aqui, né? Mas para a fundação da Cartucha, né? Isso faz parte da história da fundação da Cartucha por São Bruno e seus companheiros, né? E é uma história bastante conhecida. Mas veja que ela também tem a chancela dos bolandistas, né? Então, os documentos históricos desse episódio são absolutamente sólidos, né? Então ninguém... as descrições e os detalhes, enfim, veja, o morto, primeiro, ele fala sem se mexer, né? Quando ele fala, por um justo juízo de Deus eu fui acusado, né? Depois ele se levanta, então ele se ergue e fala, por um justo juízo de Deus fui julgado. E na terceira vez, né, ele se assenta no caixão, né, e com indescritível acento. Então ele fala claramente, todo mundo ouve, né? Por um justo juízo de Deus fui condenado, né? Então são três fases, não é? Que ele passou, e isso é o juízo particular, né? Pelo qual nós todos vamos passar, né? Tá certo? Essas fases nós todos passaremos, né? Depois da nossa morte, né? Tá certo? Bom, eu vou terminar então aqui no primeiro caso de pessoas que voltam do inferno para instruir-nos, né? Com a permissão de Deus, né? Para instruir-nos, né? O próximo item será o jovem religioso de Santo Antonino. E agora eu gostaria de ouvir, se existirem, as observações e comentários de vocês da leitura de hoje. Diga, Márcio. Bom, o inferno, logo ali no começo, a gente pensa, né? Na verdade, o pessoal que nega o inferno quer simplesmente levar uma vida coerente, né? Não crer no inferno, em purgatório, não crer em Deus, não crer em nada. Não crer no inferno é só levar uma vida coerente, é porque eliminar as incoerências da vida. E as incoerências, elas causam certa tensão interior, né? Talvez alguma neurose, não sei. E a pessoa quer ter um certo alívio, tipo, ainda bem que não existe esse inferno. Talvez esse ponto. E outro ponto é que o inferno serve só para os nossos inimigos, né? A gente fica torcendo para que eles morram e vão para o inferno. É curioso isso, né? Porque quando uma pessoa reconhecidamente má morre, né? Todo mundo fica alegre, né? Porque ela vai para o inferno. Né? A gente não pensa na gente, né? Exato. Mas era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Não, de fato é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente não acredita no inferno porque a nossa vontade determina sim. Não porque é verdade ou não. Porque a vontade não procura verdade, né? Ela procura só um bem possível ou imaginável, né, para nós. Então a nossa vontade nos impede de acreditar no inferno, certo? Então é simplesmente isso. Quem não acredita é por vontade, né? E também por ignorância. Obviamente a gente tem que colocar a ignorância, né? Porque talvez ninguém tenha exposto essa questão do inferno para as pessoas como o Monsenhor Dessegui está nos expondo agora, né? Não tiveram o privilégio de
de ler o Monsieur de Seguir, né? Ou ler alguma coisa sobre o inferno, né? Porque depois desse livro, né, lido com atenção, algum católico desprevenido, né, depois de ler isso aqui e continuar não acreditando no inferno, bom, aí é porque ele quer mesmo, né? Não é por ignorância. Mais alguma observação? Algum comentário? Só uma bobagem aqui, professor, mas é assim que eu fiquei pensando que a nossa cabeça, a nossa inteligência, a gente não tem muito alcance do que seja a eternidade. Não é? A gente não consegue imaginar exatamente o que é isso. E, além de tudo, o brasileiro ainda tem uma questão que é meio cultural. Eu falei com o senhor que é uma bobagem, mas assim, que é para tudo ter um jeitinho. Então, eu acho que até isso, fora de brincadeira, eu acho que isso interfere, sabe? Junto a toda essa questão de que nós não fomos educados, né? Não fomos formados para ter a visão, né, do inferno. Isso foi sumindo aos poucos da fala, né, como o senhor disse, dos padres, nas homilias. Desapareceu. Isso. Então, como isso desapareceu, e o importante é ser feliz e curtir o dia. E acreditar, né, só na misericórdia de Deus. Isso. Eu acho que isso, como que a gente não pensa, a gente acha que é só uma brincadeirinha, essas coisas, mas isso tem um efeito, acho que bastante profundo na gente. Você quer um exemplo, Ana Paula? O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida virou minissérie da Globo, depois virou filme. Milhares de pessoas assistiram, milhões de pessoas assistiram no Brasil. Lá tem uma passagem no inferno, né? Num juízo particular. Mas veja como é que ele é construído, né? E como é que as pessoas, mesmo quando na cena se mantém algo de verdadeiro da doutrina católica, as pessoas passam por cima disso, como se fosse brincadeirinha, né? Do personagem lá com Nossa Senhora, né? E com o demônio como acusador, tá lá o Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo alguma coisa da cena é tirado realmente da doutrina católica, né? Porque o Oriano Suassuna era católico, mas veja, passou como uma cena de filme, como uma coisa, né? Ninguém dá importância no Brasil, ninguém dá importância a nada, tudo vira festa, né? Só que isso vai ter um fim, né? Vai ter um fim na vida de cada um de nós, né? Brasileiros ou não, no juízo final, né? Então, mas o brasileiro tem isso, mas isso se dá para todo mundo, né? O mundo hoje esqueceu a existência do inferno, né? E por isso é tão importante que nós, católicos, que procuramos viver uma vida tradicional, nunca esqueçamos do inferno, né? Nunca esqueçamos. E esse livro que a gente está lendo nos dá argumentos, né? Talvez para convencer as pessoas próximas a nós, falar, olha, não é bem assim, né? Veja isso, veja aquilo, né? Mas algo pode falar. É uma outra coisa, professor, que é assim, a gente pensa na morte como um fim. Acontece que nós somos para sempre. Nós já estamos na eternidade, né? Ué. A gente não acaba. Porque a gente pensa como essa história de pensar na morte que é um fim, parece que tudo vai se acabar, mas não vai se acabar. Isso. Né? Você vê, para sempre é
É uma coisa muito terrível, né? Essa expressão, sécula seculorum, né? Você veja que a Jacinta, né, quando a Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno e falou que era para sempre, ela nunca mais parou de repetir essa expressão, né? Para sempre, não é? É uma coisa terrível. Meditar sobre século a seculorum é uma meditação terrível, né? Porque nós vamos existir para sempre, não adianta. Quem dera que a morte fosse um final, né? Mesmo, como os ateus acreditam, né? Mas não é. E as nossas responsabilidades serão também para sempre. Sécula seculorum. Per secula seculorum. Per secula seculorum. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele livro que o senhor sempre cita, O Senhor do Mundo. Ah, sim. Da hora que aquela moça lá comete eutanásia, né? Aham. Que ela se assusta. Ué, ela continua viva, É, né? exatamente. O susto dela. Um outro. Eu lembrei aqui agora, Ana Paula, um outro documento interessante sobre o inferno é a Carta do Além, né? Talvez a gente leia, se der tempo, para a gente ler aqui ainda na Quaresma, a Carta do Além, eu vou ler ela aqui para vocês. É muito interessante. Para quem não conhece, aguardem em suspense. Professor, voltei. Diga. A gente fica pensando aí nessa questão do jeitinho brasileiro, né? Que gosta de querer driblar tudo, achar que tudo é driblável, né? E eu acho melhor a gente realmente aprender uma língua estrangeira, que do jeito que as coisas estão, acho que nós não vamos encontrar muita gente falando português no céu, não, hein? Não vai, mas é isso que eu falei, cara. Eu comecei a aprender latim para isso, Márcio. Para isso. Eu falei, pô, o centurião lá, né? Uhum. Eu comecei a aprender latim para ver se eu conseguia arrumar um caminho alternativo, viu? Pois é, porque a gente vai ter que falar com gestos lá, porque vai ter que encontrar muita gente falando português, não. Não vai, espanhol não. A gente vai encontrar. Não. Em inglês, talvez, mas nem latim, aí eu acho que com certeza. Porque, o latim a gente pega todo mundo anterior, né? Isso, exatamente. Gostei. É. Melhora um pouquinho também. Gostei da dica. É uma das grandes estímulos que eu tenho para aprender latim. Mais alguma observação, gente? Então. Professor, Opa! Eu só queria pedir desculpas ao senhor, porque eu fiquei com a impressão de que ontem talvez eu tenha dado a impressão ao senhor de que o senhor foi repetitivo lendo aquele trecho lá do Piper, né? Não, mas eu fui mesmo, Ana Paula. Se você falou isso, e se você teve essa intenção, você está certíssimo. Não, mas a intenção não foi essa. Por favor, repita. Porque eu sou dessas que precisa da repetição. Não, eu vou repetir assim, aquilo ali, porque aquilo ali é fundamental, né? O acesso do nosso intelecto, a vida do nosso intelecto, a vivacidade do nosso intelecto depende da pureza do nosso coração. E ninguém liga o coração, que é a vontade, ao intelecto, né? Então, assim, Mas eu sou velho e repetitivo, infelizmente. Não adianta um intelecto avantajado se não houver uma vontade pura, né? Não adianta. Né? A gente vê, se vocês lerem, eu não vou descrever isso aqui porque é terrível, mas leiam A Morte de Voltaire, os últimos momentos de Voltaire, para vocês verem o que é uma vontade desregrada e o intelecto forte, né?
Um dos lugares que tem essa descrição, quem tiver, é na Cosmogonia da Desordem, nas primeiras páginas da Cosmogonia da Desordem, tem uma nota grande que narra os últimos momentos de Voltaire, a narrativa de uma criada dele que presenciou as últimas momentos da vida de Voltaire. Aliás, quem não conhece, por favor, procurem conhecer. Procurem conhecer, porque essa narrativa dessa moça está bem no espírito do que nós estamos lendo aqui, do inferno, de como é que... enfim, como é que as almas réprobas vão... Enfim, leiam lá. Eu não vou repetir porque... mas é degradante, né? A gente, com a descrição dessa empregada de Voltaire, né, a gente vê o inferno antes do Voltaire ir para lá. A gente já está vendo o inferno nas atitudes dele, né? A gente vê o inferno na nossa frente com a descrição dessa moça. Muito interessante. Deve ter por aí na internet, eu não sei exatamente se tem ou não, mas leio. Mais alguma? O professor. Grande Cristina, diga lá. Desde ontem que com aquela descrição, né, quer dizer, aquela oração, né, que o padre pede para o rapaz, e hoje, falando em Voltaire, eu estou com o Saul Alinsky. Desculpa aí, professor. Eu estou com o Saul Alinsky na cabeça. Ele dedicou o livro dele ao Lúcifer, né? Ao Lúcifer, mas ele tem uma entrevista e que a pessoa pergunta para ele se ele acredita na vida após a morte. Aí ele fala, né, que ele está perguntando, ele não acredita, não sabe. E aí ele fala assim: o inferno seria o céu para mim. Durante toda a minha vida, a pergunta é assim: você acredita em algum tipo de vida após a morte? E aí ele fala, às vezes me parece que a pergunta que as pessoas deviam fazer não é se existe vida após a morte, mas se existe vida após o nascimento. E aí o cara, digamos que se existe uma vida após a morte, e se eu tenho de dizer algo sobre ela, escolho sem reservas ir para o inferno. Olha o que esse homem falou. Mas é assim mesmo, as almas fazem isso. Aí fala, por quê? Aí ele fala, o inferno seria o céu para mim. Durante toda a minha vida estive com os que não têm nada. Oh, que coisa, hein? Bonitinho. Se você é um dos que não tem nada, é porque lhe falta dinheiro. No inferno, se você é um dos que não tem nada, é porque lhe falta virtude. Assim que eu chegar ao inferno, começarei a organizar os que não têm nada por lá. Aí a revista pergunta, por que eles? Aí ele responde, eles são do meu tipo de gente. Então, o professor, não é incrível? É incrível, incrível. E mostra exatamente que quem vai para o inferno é porque quer muito ir para lá. Muito. Escolhe. Os sonhos de Dom Bosco, né? O sonho de Dom Bosco. A pessoa que entra no inferno, ela entra muito veloz. Agora, existe essa escolha consciente, né, do tipo Saul Alinsky, mas existem também as nossas, que são mais inconscientes. Exatamente. São pequenas escolhas ao longo da vida. Pequenas escolhas ao longo da vida. Não, essa coisa do Saul Alinsky é impressionante. Agora, eu fico, assim, pensando, professor, a gente sempre quer pensar em atenuantes, né? Porque dá muita pena, né? Assim, pena da gente, pena de todo, pena das pessoas que
não tiveram assim nenhum acesso a isso, ou mesmo na nossa geração atual foram bombardeadas, né, com essa. Por exemplo, é muito grave um papa falar dubiamente sobre o assunto, que dirá afirmativamente, dubiamente, pelo menos. Então, eu fico pensando se na lei de Deus não existiria algum atenuante, sabe, professor, para essas pessoas depois do cristianismo, estão sendo jogadas pela própria desorientação assim, né, do mundo, do clero e tudo mais. Não sei, a gente fica... Na economia regular da salvação, não existe nada. É que a graça de Deus sopra onde ela quer, né, Cristina? Mas nada existe na economia normal da salvação que vá resolver. Cada alma que vai para o inferno é uma gota do sangue do Nosso Senhor derramado na cruz, que foi derramado em vão. Uma parte do sofrimento do Nosso Senhor que foi em vão. Um sofrimento para o Sagrado Coração e para o Imaculado Coração de Maria, né? Mas eu sei o que você está dizendo e eu também sinto isso, né? Assim, nos tempos normais, né, Deus tinha que diminuir um pouco os rigores da sua justiça e aumentar um pouco os benefícios da sua misericórdia, né? É isso que a gente, enfim, fica ansiando, né? Porque não tem jeito, né? Nós vamos ver no último texto, né, o número dos eleitos, o número dos que são salvos, né, que é muito pequeno em relação ao número dos seres humanos, né? É terrível. Mas, então, mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus e na próxima segunda, né, nós nos encontraremos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.